Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Então vamos aproveitar o nosso tempo, domingo, ceia do Senhor, escolha um dos dois horários e venha participar. Vamos ler 2 versículos. Eu convido a você a se colocar em pé na presença de Deus e vamos meditar em 2 textos da Bíblia. O primeiro texto está em Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Já é um texto bem conhecido de todos nós. E o segundo versículo, Apocalipse 21, verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Vamos ver Apocalipse capítulo 21, verso 5. Está escrito assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Faça a sua oração nesta manhã. Coloque a sua vida na mão de Deus, coloque a sua vida, coloque seus desejos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar, faça seu pedido a Deus nesta manhã. Nós estamos prestes a acontecer o arrebatamento da igreja. A qualquer momento a igreja pode ser retirada da terra. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te adoramos, em nome do Senhor Jesus nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus nós estamos aqui nesta manhã reunidos na tua casa, na tua presença. Eu te agradeço pela vida dos pastores, te agradeço pela vida dos músicos, cantores, eu te agradeço pela vida do diaconato, te agradeço pela vida deste irmão, desta irmã, deste casal, desta criança. Eu te louvo pela vida de todos nesta manhã e te peço, Senhor, que o Senhor abra as comportas dos céus nesta manhã e derrame o teu Espírito Santo sobre nós, enchendo a minha vida, enchendo a vida de cada pastor, enchendo a vida de cada criança, enchendo a vida de cada casal, enchendo a vida desta moça, deste rapaz, enchendo, Senhor, o diaconato, enchendo, Senhor, cada homem, cada mulher presente na tua casa, e que haja uma manifestação da tua glória, e aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais possam ter as suas vidas cheias do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, cheia da tua glória, cheia da tua graça, se preparando para o grande momento do arrebatamento da igreja, Senhor. Pai Santo, fale conosco nesta manhã. Edifica, Senhor, as nossas vidas. Santifica os nossos corações, santifica o nosso espírito, santifique a nossa alma, santifique o nosso corpo, para que eles sejam plenamente preservados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, fale conosco, unge os nossos corações, unge os nossos ouvidos, unge as palavras das nossas bocas, Senhor, e coloque a tua mão sobre nós.
aceite o nosso louvor, aceite a nossa gratidão, aceite a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus, que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta manhã. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre, amém e amém. Graças a Deus. Podei vos assentar, irmãos. Daqui a pouco nós vamos estar orando. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando com Deus. Mas antes eu quero meditar com todos os irmãos. Quero meditar com todos os irmãos sobre o assunto. O tema que nós vamos abordar, uma nova criação. Esse é o assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos nesta manhã. Uma nova criação. Baseado nesses dois textos que nós lemos, nós vamos falar sobre este assunto. Muito bem. Lá no Gênesis, se alguém quiser abrir a sua Bíblia, lá no primeiro capítulo de Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, nós temos aqui no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, nós temos aqui a criação da terra original. No primeiro versículo do capítulo 1, nós temos aqui a primeira criação de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aqui nós temos a terra original, quando ela foi criada, a primeira terra, a terra original. Isaías, no capítulo 45, verso 18, está escrito assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então a terra original, ela era habitada. O homem não fazia parte da terra original. Quem governava a terra original, quem cuidava da terra original, Isaías 14, Ezequiel 28, quem governava, quem cuidava da terra original, era o querubim ungido, que se vestia de pedras preciosas, que foi estabelecido o seu governo no Monte Santo. Deus criou a terra e colocou alguém para cuidar. E o querubim ungido estava estabelecido no Monte Santo. E dali ele governava, porque quando Deus faz as coisas, Ele põe ordem. Todas as coisas de Deus, elas têm ordem e decência. E inclusive a Bíblia fala, fazei tudo com ordem e decência. Então o querubim ungido, ele viveu governando essa terra por milhões e milhões de anos. E nesta terra original é onde vivia os grandes animais que hoje a ciência descobre que esses animais viveram na terra, os gigantes. Inclusive, há pouco tempo, uns 4, 5 anos, eu estava assistindo, que eu gostava de ver, os mineradores lá do Alasca, aquela terra gelada, eles tinham 6 meses para remover a terra de um lugar para outro, fazer a lavagem da terra para extrair o ouro, com máquinas enormes, máquina pesada. Então eu lembro de um minerador chamado Dodge, dono de uma mineração,
no Alasca, e um dos seus sócios, com uma escavadeira enorme, estava removendo a terra de um lugar para levar para a máquina de lavadora. Quando a pá, ela engancha numa espécie de tronco de árvore, e ele desce, porque aquele tronco não se movia, estava enterrado na lama, na terra congelada, e ele então desceu, desligou a máquina e desceu, e aproximou-se daquele objeto, daquele tronco, e quando ele chega, ele sente o mau cheiro. Ele sentiu o mau cheiro. Aí ele manda chamar pelo rádio: Dodge, dá uma puladinha aqui, você mais o... Aí tinha um outro sócio também, eram 3 sócios. Vem ver o que eu achei. Aí eles chegaram, todo mundo começou a sentir aquele mau cheiro. Aí ele falou: vamos tirar e ver o que é. Quando eles começaram a cavar, a escavação mais funda, e foi puxando aquele tronco, mas quando ele tira tudo, não era tronco, era uma presa de mamute. Presa de mamute. Com uma presa de elefante. Mamute é uma espécie de elefante, mas só que ele tinha 5 metros de altura. 5 metros de altura. Quando aí chamou o proprietário da terra. Aí ele veio e falou: isso aí é presa de mamute, mas tem uma empresa aqui que compra, e ela está instalada aqui, me fala a memória o nome do lugar, no Alasca, ali por perto mesmo da mineração. Eles instalaram uma empresa, porque tudo que acha ali está preservado, porque é gelo. Aí eles tiraram aquela enorme presa de mamute. O proprietário veio, olhou, falou: isso é presa de mamute. Falou: mas como é que a gente faz aqui? Tem uma empresa aí que compra. Ele paga $50 mil nesta presa. $50 mil hoje, 5 vezes 5, 25. R$250 mil. E ali ele vai vender para museu, vai vender para outros países. Aí eu fui ver, na hora que eles começaram a pegar a presa de mamute para colocar na carroceria da caminhonete, precisou 4 homens. 4 homens. E eles abraçaram. Então, pela maneira que eles pegaram a presa do mamute, ele deveria ter uns 60 a 70 centímetros de diâmetro. E quase 4 metros de comprimento. Agora, imagine o tamanho desse animal. Hoje a gente vê aí os dinossauros, que são, às vezes, até fabricados em pequenas espécies, para lembrar as espécies grandes, os que comem vegetais, os carnívoros, os vegetarianos, que viveram neste planeta. Isto realmente aconteceu. E você vê a quantidade de animais da terra original era tanta, que a prova maior da existência desses animais é o combustível fóssil espalhado pelo planeta Terra. Aquela gasolina que você coloca no seu carro, aquele óleo diesel que nós colocamos no carro, aquela borracha que é feita, os pneus dos carros e outras coisas, o plástico, tudo é de fósseis de animais.
fósseis de animais que viveram nesta terra há milhões e milhões e milhões de anos. E esses animais morreram há milhões e milhões de anos para transformar neste combustível, nesse mineral que às vezes é tirado. Tem mineral que é tirado a 2, 3 mil metros de profundidade. Aqui no Brasil descobriram o pré-sal. O pré-sal ele tem combustível, ele tem petróleo a 2, 3 mil metros de profundidade. Veja quantos milhões e milhões de anos teve que passar para que esses animais fossem transformados em combustível fóssil. Isso tudo no primeiro versículo de Gênesis. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Aí Lúcifer, que governava este planeta, capítulo 28 de Ezequiel e Isaías 14, depois de você ler com calma em casa, ali mostra a sua soberba, os seus desejos, os seus planos, e a sua queda, e a sua derrota, e o seu fracasso. Então o que Lúcifer faz? Ele quebra a ordem das coisas. Ele quebra a ordem das coisas. E quando se quebra a ordem das coisas, se instala o caos. Se instala o caos. Isso, nós podemos aqui abrir um leque. No casamento, quando se quebra a ordem, no casamento, se instala o caos. Se instala o caos. E qual foi a ordem? Quais são as ordens dadas por Deus com relação ao casamento? Marido, ame a sua esposa com amor com que Cristo amou a igreja. Qual foi o amor que Cristo amou a igreja? Amor ágape. Esse foi o amor com que Jesus amou a igreja. E esse amor que deve existir entre cônjuges. Filhos, ame os seus pais. Pais, amem os seus filhos. Então Deus mostra uma harmonia, Deus mostra uma ordem familiar, e quando esta ordem familiar ela é quebrada, se instala o caos numa sociedade. Quando se quebra a ordem social, se instala o caos. Nós estamos vivendo hoje o caos social. Estamos vivendo esse caos social. Por quê? Porque a ordem dada por Deus para a convivência social, ela foi quebrada. E quando há quebra da ordem social, instala-se o caos na sociedade. É o que estamos vivendo hoje. As pessoas perderam a sua identidade. O homem perdeu a sua identidade. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele está virando um monstro. Então, quando se quebra as ordens dadas por Deus, se instala o caos. Então, no versículo 2, nós vemos o caos instalado na terra. Eu quero dizer para você que entre o versículo 1 e o versículo 2 existem milhões de anos. Milhões de anos. Porque um animal, ele não vira combustível fóssil com 1 ano, 2 anos, 3 anos. E é muita coisa, irmãos. Você quer ver uma coisa? Os países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Irã, o Iraque,
Vamos pegar aqui o Kuwait. O Kuwait é um país até desconhecido no mundo. Ele só foi descoberto pelo mundo quando Saddam Hussein resolveu invadir o Kuwait. Por quê? Porque ele queria estender o Iraque. Ele queria que o Iraque fosse dono do Kuwait. Por quê? Porque só no Kuwait havia milhares de poços de petróleo. Para você ter uma ideia, quando eles invadiram, os americanos tomou a dor dos kuwaitianos e começou a mandar aeronaves, mandar soldados para proteger o Kuwait, porque Saddam Hussein queria imitar o imperador Nabucodonosor, que foi o imperador da antiga Babilônia, que hoje é o Iraque. Ele queria ser o novo imperador naquela região, com a sua família, com os seus filhos. E ele queria estender o seu território para ganhar mais força política e monetária. Então ele invade o Kuwait e toma a nação kuwaitiana. Mas quando os americanos apoiam o povo kuwaitiano, ele resolve fugir. E quando ele foge, ele incendeia 2.000 poços de petróleo. Ele foi pondo fogo, e aquilo queimou dia e noite. 2.000 poços de petróleo. Para você ver a quantidade. Isso aí no Kuwait, pequeno país. Agora imagina o petróleo da Arábia. Os petróleos do Irã. A gente percebe que esses enormes animais, eles viveram muito naquela região. O petróleo na América do Norte, o petróleo aqui no Brasil, o petróleo aqui na América do Sul, em especial aqui na Venezuela. Venezuela era a Suíça sul-americana, pela riqueza do petróleo. Então, o povo de Saddam Hussein saíram do Kuwait, mas deixou 2.000 poços de petróleo pegando fogo. E sabe quanto tempo? Aí eles contrataram uma empresa para apagar. Imagine 2.000 poços de petróleo pegando fogo. Dia e noite. Sabe quanto tempo levou para apagar? 2 anos. Porque ele só podia apagar 2 poços por dia. E tinha mais de 2.000 pegando fogo. Então, no mínimo, levou 1.000 dias. 1.000 dias dá quase 3 anos. Está vendo o que tinha na terra original? O que Deus havia construído na terra original? Aí quando nós vamos para o versículo 2, nós encontramos o estado original que a terra original ficou. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui, olha o caos que foi instalado. Caos é lugar sem habitação. Caos é um lugar sem vida. Caos é um lugar onde não consegue sobrevivência.
no mundo, na terra original, com a desobediência, com a rebelião, com o orgulho de Lúcifer, trouxe o caos. Às vezes o nosso orgulho instala-se o caos, porque não queremos viver na ordem. Então o caos foi instalado. Mas no versículo 3, Deus começa uma nova criação. Versículo 3. Então, a Bíblia mostra para nós, quem quiser depois ver a causa, o efeito que transformou a terra original no segundo versículo numa terra caótica, é só você ler Isaías 14 e Ezequiel 28. Ali você tem a origem e tudo o que aconteceu na terra original. E no versículo 3, Deus começa então a recriar, porque Deus já aproveita do que existe. E o que existisse? A terra estava sem forma, vazia, e havia trevas. E a Bíblia diz que Deus, em Isaías, Ele criou a terra para ser habitada. Ele não criou a terra para ser caótica. Deus não nos criou para viver um caos. Você não foi criado para ser um caos. Deus não criou este planeta para ser um caos, porque tudo que Deus fez é muito bom. Então no versículo 3, nós encontramos aqui o estado caótico da terra e como é que Deus, Ele faz uma nova criação. Está aí, versículo 2, parte A. A terra era sem forma. O que significa uma terra, um lugar sem forma? Tudo era confuso. Tudo era confuso. Aquilo que não tem forma é uma confusão. Por exemplo, quando um artista está fazendo alguns desenhos, na cabeça dele, ele sabe o que ele está desenhando, mas quem olha não entende aqueles rabisco e vê que aquela escultura ou aquele desenho, aquela imagem não tem forma. Então, quando não tem algo que não tem forma, ele é confuso. A terra era uma confusão só. Então tudo que está fora do plano divino, tudo que está fora do plano divino é uma confusão. Se o nosso casamento, se o seu casamento está fora do plano divino, é uma confusão. O homem que está longe de Deus, longe do plano de Deus, ele vive uma vida de confusão. Tudo que estiver fora do plano de Deus vira confusão. E a Bíblia mostra que o pecado deforma o homem e nada nele fica perfeito. Eu disse aqui algum tempo atrás, quando nós vimos aquele tipo de droga que chegou na América do Norte, eu até ministrei numa ministração, eu falei sobre isso. Se essa droga bater no Brasil, vocês vão ver as coisas que o ser humano vai estar fazendo. E nós já estamos vendo isso. Uma moça com esse tipo de droga no seu corpo, ela não coordenava os seus movimentos.
Ela se movimentava sem direção. Os movimentos do corpo dela não tinha, era confuso. E essa droga era tão pesada que ela desliga o cérebro da pessoa. Ele está andando, de repente o cérebro dele corta. Dá um strike, isso aí, uma parada, uma desligada. Dá uma pane. E ele para. Ele fica se curvando. E fica ali tempo, até passar o efeito. E ela já chegou aqui ao Brasil. E é uma tristeza de ver. Então o pecado, ele deforma as pessoas. Ele tira a forma da pessoa, ele tira a beleza da pessoa. O pecado deforma a pessoa. O homem sem forma vive segundo a sua carne e é inimigo de Deus, conforme Romanos 8, verso 7. É homem natural, não compreende o que é espiritual, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. É homem natural, não compreende o que é espiritual. As coisas de Deus lhe parecem loucura, como 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Então nós estamos vendo aqui o estado da terra caótica. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem que não vive de acordo, a pessoa que não vive de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a criação, ele tem uma vida sem sentido. Sem sentido. E a pessoa que vive sem sentido neste planeta, ele não consegue responder a 3 perguntas. De onde vim? O que estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Esta é a primeira parte do versículo 1. A terra era sem forma. Então, guarde bem isso no seu coração. E você que me assiste pela rede social, tudo que está fora do plano divino não tem forma, é confusão. Segundo, verso 2, parte B, era vazia. Primeiro era sem forma, agora era vazia. E a Bíblia diz que Deus não fez a terra para ser vazia, Ele fez a terra para ser habitada. E a prova da sua habitação está nos combustíveis fósseis, nos achados de milhões de anos, que são prova material, fatos e não narrativas, fatos reais, que esses enormes animais viveram espalhados pelo planeta. Então a terra era sem forma e vazia, ou seja, não tinha vida em si mesma. A pessoa que está longe de Deus não tem vida em si mesma. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz lá que o pecador está morto em seus delitos, em suas culpas, em suas faltas e em seus pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o vazio existente é a falta de vida. Falta de vida. É por isso que o ser humano, ele nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. Quanto mais tem, mais ele quer. Porque ele não se satisfaz. Ele quer enchendo. E depois que ele atinge o grau que ele planejou, aí ele vê que o vazio continua. O vazio, e esse vazio passou a ser um vazio existencial. Falta de vida. E ele tenta preencher isso com coisas materiais. É com filho, é com casamento, é com recurso financeiro, é com coisas luxuosas. Ele tenta trazer vida, fazer vida naquelas coisas, para que ele possa sentir um pouquinho de alegria. Viagens internacionais. O homem não está satisfeito com a sua vida, que ele está tentando fugir da terra, planejando viver em outro planeta, mas ele vai levar o caos para outro planeta se ele for para lá, porque o caos está instalado no homem. A sua vida está caótica sem o plano divino. O homem fora do plano divino, a sua vida é caótica. Vazia. Sua vida é vazia, sem frutos diante de Deus, conforme Romanos capítulo 7, verso 11. Propensa. É a mesma coisa que disposição. Sua vida é vazia, sem frutos diante de Deus e propensa ao mal. Propensa. O homem tem disposição para o mal. É por isso que nós temos que nos policiar. Porque nós somos propensos. Nós somos disponíveis para o mal. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Então o homem, ele é propenso ao mal, ele está disponível para o mal. Você pode ver, é raro quando a pessoa gosta e quer fazer o bem. Se ele puder, e tem pessoas que às vezes ele é tão habilitado ao mal que criou-se o ditado: esse aí dá nó em pingo d'água, dá rasteira em sapo. E tem um negócio de pernilongo lá também que já me esqueci. De tão disponível, de tão capacitado que o homem tem para o mal. Ele organiza o mal. Aí criou-se organização criminosa. Dificilmente o homem se organiza para o bem. Dificilmente a pessoa planeja o bem. É raro. Mas o homem sempre procura planejar o mal. Por quê? Porque ele foi enganado pelo pecado. O pecado o enganou e por isso ele me matou. Porque o homem é vazio. Vazio. Terceiro, parte B, parte C do versículo 2. E havia trevas sobre a face do abismo. Treva, escuridão. Trevas, escuridão. A terra estava envolta em trevas, tomada, coberta, envolvida pelas trevas. Na escuridão ninguém enxerga nada. A escuridão impossibilita a pessoa de ver as coisas. Então, o homem vive em trevas, porque o diabo lhe cegou,
não vê a luz do Evangelho de Cristo, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e versículo 6. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 6. Porque Deus lhe disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então a terra está envolvida, coberta de trevas, e o homem nesta terra está coberto de trevas. Ele não enxerga, porque Satanás cegou-lhe o entendimento, cegou-lhe a compreensão, colocou uma venda no seu entendimento. É por isso que tem pessoas que leem a Bíblia, mas não compreendem. Porque a Bíblia não é uma revista feita numa gráfica de uma empresa. A Bíblia é o hálito de Deus. A Bíblia é o próprio Deus. Quando eu falo Bíblia, eu estou me referindo à biblioteca. Bíblia vem de biblioteca. Mas eu estou falando das palavras escritas. Porque as palavras escritas desses livros não foram produzidas por vontade humana, mas Deus inspirou os escritores, homens cheios do Espírito Santo, que falaram da parte de Deus as suas palavras. Deus é a própria palavra. Deus é a própria palavra, e Satanás não quer que resplandeça essa palavra de Deus, o próprio Deus, na mente do homem. Portanto, ele o cegou o seu entendimento, cegou a sua compreensão, e ele não consegue entender as coisas de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12... nós temos lá: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então a única maneira de ter a luz da vida, enxergar a vida como ela deve ser enxergada, é se a pessoa receber Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Se você receber Jesus, que é a luz do mundo, você vai ver o verdadeiro sentido da vida. As trevas serão dissipadas da sua vida, o vazio será preenchido do seu coração, e também Deus dará forma à sua existência. Quem olhar para você vai ver forma, não vai ver confusão, mas vai ver uma identidade. Hoje você olha para um homem, você não sabe se é homem, se é mulher, porque ele perdeu a sua forma, perdeu a sua identidade. Ele está sem forma, ele está vazio, ele está sem vida. Então a Bíblia mostra que quando Deus criou, depois que Ele tirou as trevas desta terra, trouxe luz, quando Ele deu forma a essa terra, quando Ele tirou o vazio da terra, então agora Ele coloca alguém dentro desta terra para governar, para cuidar. Por quê? No versículo 2, parte D, olha a esperança do homem.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste bem atenção agora. A esperança. A esperança. No meio daquele caos, aquilo que não tinha forma, aquilo que estava vazio, aquilo que estava envolto na escuridão, mas tinha uma coisa que estava trazendo esperança. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você fale assim: não há esperança para o meu filho. Eu digo que há. Ele pode estar vivendo caos, ele pode ter um caos na vida dele, ele pode ter um vazio na vida dele, ele pode ter trevas envolvendo a sua vida, mas o Espírito de Deus repousa sobre as águas. Aleluia, aleluia, aleluia. A esperança. Seu casamento pode estar vivendo um caos, o seu casamento pode não ter sentido, o seu casamento pode não ter vida, mas a esperança, porque o Espírito de Deus, Ele está pousando, Ele está sobre as águas, Ele está sobre as águas, Ele está por cima do caos, Ele está por cima das trevas, Ele está por cima do vazio, Ele está por cima do sem forma, esperando sua hora de agir e colocar em ordem aquele caos existente. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A esperança é que o Espírito de Deus se move sobre as águas. Ele se move sobre o caos. Ele se move sobre o vazio. Ele se move sobre aquilo que está sem forma. Ele se move sobre as trevas. Então há esperança. Há esperança. Aleluia. O homem perece nas águas do pecado, mas o Espírito de Deus se move sobre a face das águas para salvá-lo, oferecendo-lhe Jesus Cristo, o salva-vidas infalível. Aleluia. Você já imaginou alguém? Muitas pessoas já tiveram essa experiência de ter um naufrágio do seu barquinho de pescador e ter que passar a noite no mar sem saber para onde está indo. Às vezes tem pessoas que são exímio nadador e ele sabe nadar, como Pedro era pescador e nadador profissional, e às vezes a embarcação vira em meio ao oceano e ele tem que nadar, mas ele não sabe para onde está indo, porque ele está na escuridão, ele não tem uma direção. Então o Espírito Santo, ele oferece Jesus Cristo, o salva-vidas infalível. João 16:8. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo. E ele já está aí. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está lá sobre o caos. Não dê o seu casamento por finalizado. Não dê a sua vida por finalizada. Não dê os seus sonhos por finalizado. Porque o Espírito de Deus está ali movendo-se sobre o caos. Ele está ali sobre o caos.
E eu vou te mostrar uma coisa agora real. De um executivo de uma empresa multinacional. E esse executivo viajava o mundo inteiro. E em casa, nas empresas, ele conversava com todo mundo. Você viu que às vezes tem pessoas que têm facilidade para conversar com pessoas de fora, mas as pessoas que deveriam ser mais comunicadas, as pessoas do seu relacionamento, ele tem dificuldade? Parece que é mais fácil conversar com quem está de fora, com quem não faz parte da sua vida. E às vezes a pessoa, ela conta os segredos mais secretos para o estranho do que para o seu pai, para sua mãe, para o seu cônjuge, para o seu filho ou para alguém da sua confiança. Mas ele consegue colocar isso para fora para um desconhecido que ele conheceu ontem, anteontem. E para as pessoas do seu convívio, que poderão ajudá-los, que poderão fortalecê-los, ele não tem essa facilidade de falar, essa facilidade de se comunicar. Então esse executivo, ele viajava o mundo inteiro representando a sua empresa. Então ele tinha que comunicar, ele tinha que falar, ele tinha que vender o produto da empresa no mundo inteiro. Mas quando ele chegava em casa, ele não falava com a sua esposa. Ele não conversava com a sua esposa. E quantos relacionamentos estão assim? Quantas pessoas estão tentando viver assim? Quando ele chegava depois de semanas viajando, ora, quando alguém está em viagem há uma semana, 2 semanas, uma coisa que bate na pessoa é saudade. É saudade. Como a saudade dói. Como a saudade machuca. Como a saudade fere. E quanto mais que sabemos que nesta vida presente, não vamos matar essa saudade. Ainda que peguemos fotos, ainda que passemos alguns vídeos, não mata a saudade. E quando alguém está viajando, que ele tem assim a oportunidade de voltar para sua casa, ele vem cheio de saudade. E quem está em casa está cheio de saudade, quer pular no pescoço. Você vê quando você chega em casa, quem tem cãozinho de estimação em casa, quando você chega, ele pula se ele for pequeno porte, ele pula até onde ele puder. Ele vem, ele quer brincar com você, ele morde na sua perna com aquele carinho, ele pula em você, ele fica até meio chato, que ele vem com as patinhas sujas de barro e carimba sua camisa branca, lá que ele andou lá no barro, ele carimba, porque ele quer mostrar a sua alegria, porque ele está expressando, ele está extrapolando a sua saudade. Isso numa criação irracional. Agora imagine o homem, o ser humano racional, a saudade dele, ela é descrita, ele pode descrever a sua saudade. E aí quando chega, como você me faz falta, como eu descobri nessas 2 semanas que fiquei longe de você, como você é importante na minha vida. Mas ele chegava das viagens, oi, com a esposa dele. Tomava um banho e saía. Só voltava no outro dia. Onde está a saudade desse homem? Agora a mulher, ela sabia onde encontrar forças, porque era uma mulher de Deus. Enquanto o seu marido estava nos aviões, em outros países, ela estava de joelho no chão. Senhor, guarda meu marido, abençoa a vida dele. Quando ele chegar aqui, que ele possa vir protegido, guardado, cheio de saúde, cheio de paz. Mas quando ele chegava, ele só dava um oi, tá tudo bem, tchau, tomava banho e saía.
Aí ela não brigava, porque mulher inteligente, ao invés de levar para discussão, ela ia para o joelho e falava: Senhor, o que está acontecendo? Só o Senhor sabe. Aí ele saiu, belo dia ele saiu, chegou e saiu, ela foi para os joelhos, porque ela nem sabia da vida particular. Ora, irmãos, uma coisa eu gostaria de falar para você: o cônjuge deve ser o primeiro a saber de todas as suas particularidades. É o seu cônjuge. Se o marido ou esposa esconde alguma coisa do seu cônjuge, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque ambos são uma só carne. Pastor, meu celular, eu tenho uma senha. A sua esposa tem acesso a essa senha? Não. Então está errado. Está errado. Está errado. O que você está escondendo da sua esposa? Estou falando para você não, estou falando para... lá para fora, lá para... O que você está escondendo da sua esposa? Hein? Da internet aí. O que você está escondendo? Filho, você tem uma senha no seu celular? Tenho. Seu pai tem acesso a ela? Não. Então o que você está escondendo do seu pai? Será que seu pai que te criou, seus pais que te criaram, te sustentaram, eles não têm capacidade para te dar orientação? E você tem que esconder dele o que você está fazendo? É por isso que as famílias estão caóticas, porque um esconde do outro o que está fazendo. Chegue perto do seu marido e fala: aqui, marido, minha senha é essa. Entrega a senha para ele. Mostre que você não tem nada a esconder do seu cônjuge. Filho, entrega a senha do seu celular para o seu pai. Pai, pode vasculhar meu celular, eu não tenho nada para esconder do senhor. E vice-versa. Porque família, se você deixar a sua família destruir, para onde você vai? Quem é a pessoa que vai te receber? Quem é a pessoa que vai te abraçar? Ele vai estar com você enquanto você pode pagar as continhas lá do barzinho. Mas depois que acabar o dinheiro do barzinho, ele vai te dar um chute. Não vou nem te falar onde. E vai mandar você embora, sumir, porque não serve mais para o grupo. Porque enquanto você tem grana para gastar e fazer com eles uma festinha, você é o mais queridinho, mas depois você será o pior. E você ficará sozinho. Porque você não confiou na sua família, você não confiou nos seus pais, você não confiou no seu cônjuge. Ele chegou, tomou um banho e foi embora. E ela foi para o joelho. Aí, ninguém sabia que aquele homem mexia com bruxaria. A esposa dele não sabia. Aí ele está lá, meia-noite, no meio daquele movimento dos atabaques. Aí ele ouviu uma voz. Preste bem atenção. O Espírito Santo repousa sobre o caos. Ele está lá meia-noite, vestido de branco, e vai para lá e vem para cá. Aí ele escuta uma voz: saia daqui. Saia daqui. Aqui não é o seu lugar. Ele começou a pensar nessa voz. Eu tô acostumado a ouvir os espíritos, e quando ele fala para mim, eles falam xingando, eles falam brigando, eles falam dando ordem. Não é os que trabalham comigo. E ele continua. Aí quando foi 1h pouca da manhã,
a voz voltou: saia daqui, aqui não é o seu lugar. Ele falou: não é, essa voz está mansa, essa voz está suave, manso e suave, Jesus está chamando. Aleluia. Manso e suave, Jesus está chamando. Aleluia. Chama por mim e por ti. Chama por mim e por ti. Só esse pedacinho. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Essa voz não é do Espírito. Está falando manso, está falando suave. Aí ele volta a fazer os trabalhos dele. 3 horas da manhã, a voz volta outra vez: saia daqui, aqui não é o seu lugar. Aí ele fala, aí ele foi convencido, porque é o Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, convencerá o homem da justiça, convencerá o homem do juízo. E na terceira vez, o Espírito Santo convence aquele homem no meio das trevas, no meio do vazio e no meio do caos. Aí ele começa a juntar suas coisas, para sair. Aí ele ouve uma outra voz: se você sair daqui eu te mato. Aí ele viu que não era a voz que falou para ele as 3 vezes. Aí ele diz: eu vou sair. Juntou suas coisas e saiu, sem falar com ninguém. Aí ele percebeu que ele vai em direção ao carro, e ele percebe que tem um vulto seguindo ele. E quando ele entra no carro dele, aquele vulto entra atrás e assenta-se no banco traseiro. E ele corre em direção à casa. Quando ele chega em casa, 3 e pouca da manhã, a sua esposa já tinha feito a oração e estava dormindo. E quando ele entra em casa, a mulher acorda lá no quarto, porque ele entrou em casa, as panelas começaram a cair dos armários. Pratos começam a estilhaçar, quebrar no chão. Aí a mulher acorda assustada lá no quarto e se assenta na cama. E aquele homem assustado vai em direção ao quarto: mulher, ora para mim, fala com esse Deus seu, porque depois eu te conto. Aí ela orou. Ela sabia o que estava acontecendo pelos os acontecimentos que estavam ocorrendo. Panelas sendo projetadas do nada para o chão, pratos sendo projetados sem mãos, sem auxílio de mãos, para o chão e quebrando. Aí ela orou: demônios, em nome de Jesus, saia daqui, saia da minha casa. Aí tudo cessou. Aí ele, assustado e cansado, ele falou: mulher, eu nunca te falei, eu sempre escondi disso de você. Eu mexo com as coisas do demônio. E hoje na sessão, 3 vezes eu ouvi uma voz: saia daqui, porque aqui não é o seu lugar. Porque a voz era: manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Vem já, vem já, Ele te chama, vem já.
manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti, da internet, e por mim. Aleluia, 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 aleluia. Eu ouvi essas 3 vezes esta voz mansa e suave falando comigo. E na terceira vez eu saí, e quando eu saí, eu percebi que vultos estavam me acompanhando, e agora eu cheguei aqui, mulher, você está vendo o que eu fazia e o que está acontecendo? Aí ela falou para ele: filho, eu não sabia de nada e nunca te cobrei isto, mas eu sempre falava com meu Deus, cuida dele. E hoje Deus te mostrou e te trouxe e abriu os teus olhos, tirou a venda do seu entendimento. E agora, filho, entrega a sua vida para Jesus, que eu vou orar para você. Você quer receber o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida e caminhar com Ele para o resto da sua vida? Eu quero, mulher, e ore por mim. Aí ela orou, ele entregou a vida para Jesus. Jesus entrou na vida dele, mudou a sua história, e hoje ele é um executivo. Ele diz assim no seu testemunho: quando alguém se assenta perto de mim, ou alguém viaja do meu lado, eu vou falando de Jesus para ele até chegar no destino. Eu nunca deixei de falar de Jesus para as pessoas que se assentam ao meu lado. Ele se tornou evangelista, ele se tornou um pregador do evangelho. Ele foi tirado lá do meio do caos, ele foi tirado lá do meio do vazio, ele foi tirado lá do meio das trevas, porque o Espírito de Deus paira sobre as águas. Aleluia! 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 Maravilha, maravilha, maravilha. Maravilha. Em meio ao caos, começa então a renovação, a recriação. Verso 3: e disse Deus: haja luz. E houve luz. Haja luz. E houve luz. Eu quero contar mais uma coisa para você. Não adianta você procurar essa luz na religião. Não adianta você procurar essa luz em nenhuma seita. Não adianta você procurar essa luz, esta forma, ou se livrar dessas trevas em meio ao conhecimento secular. Não adianta você procurar nas riquezas, nos bens materiais ou no conforto, preencher esse vazio, dissipar essas trevas e dar forma à sua vida, porque você não vai achar. Eu me lembro de um padre super inteligente, e vou dizer para você quem é: Padre Aníbal Pereira dos Reis. Ele tinha sua paróquia em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, e todos os dias, 6 horas da tarde, como o trajeto era perto de Aparecida, ele acendia uma vela lá no seu quarto e pegava o seu carro e ia para Aparecida do Norte. Às 6 horas em ponto, quando o sino, os badalos da igreja de Aparecida iam tocar às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde, Padre Aníbal Pereira dos Reis já estava de joelho aos pés de Aparecida. Todos os dias, de domingo a domingo. Aí o padre da paróquia lá de Aparecida falou: Padre Aníbal, o que você vem fazer aqui todo dia? Ele disse assim: eu sou um sacerdote de Deus, mas eu não me sinto salvo. Eu sou um sacerdote de Deus, mas não me sinto salvo. Então eu estou buscando aos pés de Nossa Senhora a minha salvação. Aí o padre criticou ele, mas criticou tão pesado que o Padre Aníbal ficou com raiva, porque ele era devoto à Senhora Aparecida. Ele ficou com raiva do pároco
daquela igreja e saiu para casa, nervoso, dirigindo seu carro, bravo. Ele não podia ter falado assim comigo. Ele não podia falar desse jeito como devoto a Nossa Senhora. Aí quando ele chega em casa, ele abre a Bíblia e ele lê Hebreus. Quando ele começa a ler Hebreus, ele lê o texto que me fala em minha memória agora. Ele diz: se sangue de touros, se sangue de bodes, sangue de carneiros ou de cordeiros purifica pecado, muito mais o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, purificará os vossos pecados. Se achar aí, por favor, me fale a memória. É Hebreus. Quando ele lê esse texto, houve luz, houve luz, porque Deus disse: haja luz. Quando ele entende esse texto, se sangue de bodes, sangue de touros, sangue de animais purificam pecados, muito mais agora o sangue de Jesus Cristo purificará os vossos pecados e de toda injustiça. Naquela hora houve luz na vida do padre Aníbal Pereira dos Reis. Aí ele rasga a sua batina, e vai lá no quarto, apaga a vela, e ele diz: a partir de hoje acendeu a luz dentro de mim, e esta luz era o Espírito Santo que trouxe claridade, que trouxe iluminação para a vida de padre Aníbal Pereira dos Reis. Oh, aleluia, oh, aleluia. Houve luz, houve luz, houve luz na vida do padre, e ele começou a propagar esse evangelho da luz. Por favor, é o começo do versículo. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das más obras ou das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Quando ele leu isto, a luz acendeu dentro dele, e ele rasga a sua batina e fala: a partir de hoje acendeu a luz dentro de mim. E dali o padre Aníbal começou a pregar o evangelho, e a Bíblia diz em 2 Pedro 2,9 que nós fomos escolhidos por Deus, para anunciar, fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos comprados. 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9. Eu já vou encerrar e não vou nem comentar, porque agora que eu cheguei na metade da ministração. Então, o que Deus fez? O poder da palavra é que muda tudo. Preste atenção nisso agora, eu não vou nem comentar. Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos 7 expressões. 7. 7 é número de Deus. 7 é número da perfeição. Versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 14, versículo 20, versículo 24, versículo 26. Nós encontramos 7 vezes a expressão disse Deus. O que está escrito na palavra? Em João capítulo 1. Ele é a palavra. No princípio era o verbo é a palavra. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Deus, palavra, se transformou em homem.
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, ali, o que Deus usou? A palavra. A palavra, ela é poderosa. Capítulo 1, 3, 6, 9, 14, 20, 24, 26. Disse Deus expressou a sua própria palavra. E quando ele expressou a sua própria palavra, tudo começou a entrar em ordem novamente. Deus organizou através da sua palavra, junto com o Espírito Santo que estava sobre as águas, Ele falou e o Espírito Santo formou. Ele falou e o Espírito Santo deu forma. Ele falou e o Espírito Santo trouxe vida. Ele falou e o Espírito Santo dissipou as trevas. Fale as palavras de Deus e a luz vai transformar tudo. Aleluia! Aleluia! O novo homem é também gerado pela palavra de Deus. 1 Pedro 1, 23. O homem foi gerado pela palavra. A palavra desperta os mortos, ele traz vida. João 11, 14. Lázaro, vem para fora, e o morto ressuscitou. Agora esse eu faço questão de frisar para você. Gênesis 1, 4 e 5. E fez separação entre dia e noite. Preste bem atenção nisso agora, por favor. Vou encerrar sem comentar, mas isso aqui não posso passar em branco. Ele fez separação entre luz e trevas. Servo de Deus não pode trazer as trevas para a igreja. O servo de Deus está cheio do Espírito Santo para ele ser separado das trevas. As coisas do mundo não podem fazer parte da igreja. As coisas do sistema maligno não podem fazer parte da igreja. Porque Deus fez a separação. O texto está aí. E Deus chamou, volta por gentileza. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e fez a tarde, e foi a tarde e manhã, o dia primeiro. Fez separação. E viu Deus que era bom, boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Deu para você entender? Por que nós não fazemos certas coisas aqui dentro? Porque tem que ser separado. O servo de Deus, ele é separado das trevas para Deus. E quando Deus viu que a luz era boa, ele separou a luz das trevas. Já encerro. A árvore frutífera que dê fruto, Gênesis 11. Deus criou a gente para dar fruto. E a Bíblia diz que antes nós produzimos frutos para a morte, segundo Gálatas 5, 17 a 21. 17 e 21. Aliás, 17 ao 21. Agora, como nova criatura, nós produzimos os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 27. O homem foi a maior glória da criação de Deus. Nós falamos domingo passado sobre a saidinha da terra. Aqui nós temos a maior glória da criação. Não é as galáxias, não são os 1 bilhão de outras galáxias igual a nossa. Mas a obra-prima da criação de Deus chama-se homem. Eu, você, nós somos a obra-prima, a obra primeira da criação de Deus. O homem vale mais do que todo mundo que está por aí. E eu encerro. O Espírito Santo renova o homem à imagem e semelhança de Deus e o torna nova criatura, conforme o texto que nós lemos. Colossenses capítulo 3, verso 10 e 1 Coríntios 15, 45 ou 49, não vamos ler. E Deus faz uma nova habitação, Apocalipse 21, 5. O novo céu e a nova terra, eis que faço nova todas as coisas. Então Deus começou a nova criação pelo homem. Pelo homem.
E vai terminar com o lugar aonde ele foi preparar. O que Jesus disse? Não se entristeça, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para comigo, para que vocês estejam comigo e vejam a minha glória. Então, nós estamos aqui aguardando. Enquanto vamos aguardando, vamos vendo se nós levamos mais alguém para habitar esse novo céu e essa nova terra, que ele já foi preparar lugar. E quando preparar o lugar, ele vai voltar, e ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer momento para nos levar, porque a vinda dele está aí, a vinda dele está às portas. Aleluia! Levante a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando você vê esses sinais que estão acontecendo no planeta Terra, aleluia! Não tenha medo do caos, porque o Espírito de Deus repousa sobre o caos para preencher o vazio, dissipar as trevas e trazer a vida e dar forma para a vida. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Você que me assiste pela rede social, entregue a sua vida para o Senhor e tudo vai mudar na sua vida, tudo vai mudar na sua casa. Você que ainda não fez aqui dentro, faça isso agora. Entregue a sua vida ao Senhor, receba-o na sua vida como o Senhor da sua vida, e tudo vai ser transformado. Tudo que é caos na sua vida vai desaparecer. Se você tem um filho que está fora do caminho de Deus, Senhor, o teu Espírito está sobre ele agora. O Senhor está sobre o caos que ele está vivendo, onde ele estiver. Espírito Santo, transforma aquelas trevas em luz, transforma aquela morte em vida, transforma aquela vida sem sentido numa vida que tenha sentido. Convença ele agora, Senhor, que o teu Espírito convença ele agora, onde ele estiver, porque o Senhor está sobre o caos, em nome de Jesus. Aleluia! Fiquemos em pé.